E aí o que acontece, né? Que eu estava falando, né? Justamente que as pessoas elas estão tão focadas em evitar o medo, em evitar a insegurança, né? Que elas não elas não conseguem ver esse potencial de transformação que um desafio traz, esse potencial de crescimento que um desafio traz para a gente. Eu estou tão preocupado em não me magoar, eu estou tão preocupado em me preservar, eu estou tão preocupado em não sofrer, que eu me fecho para aquilo. E aí eu passo. Porque esses momentos são momentos transitórios, né? A gente sabe que a nossa vida ela vai fazendo assim, né? São os altos e baixos que a gente fala da vida, né? Ela vai fazendo isso. Isso é normal, faz parte da vida, esses altos e baixos. Só que quando eu estou no baixo, né, no momento baixo, né? Se eu me escondo, se eu não me permito aprender e crescer aqui, a tendência é que eu suba e eu caia rapidamente de novo. E aí, cada vez que eu caio mais fundo. Porque junto com aquela lição, imagina que são... colocando um exemplo prático aqui, né? A gente tem uma lição para aprender. Depois daquela lição, a gente vai aprender uma próxima. E assim vai. Só que se eu não aprendo, eu vou acumulando coisas que eu preciso aprender. Então, cada vez que vem um baixo, o baixo vem mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, porque eu preciso aprender. E é isso justamente que as pessoas não percebem no dia a dia. É isso que as pessoas não trazem para a vida delas. Que isso é uma oportunidade de aprendizado. E é essa visão que o Akasha Terapêutico traz nos dias de hoje. É você olhar para aquela situação e você dizer: o que eu preciso aprender aqui? O que eu preciso aprender aqui e agora? E aqui que entra, então, né, o ponto-chave, né? Como eu estava falando, quando a gente tem uma ferramenta tão poderosa como o Akasha Terapêutico à nossa disposição, a gente consegue entender que esse momento baixo, né? Esse momento que, por exemplo, a gente estava aqui em cima e a gente desceu, esse momento aqui embaixo é uma oportunidade para que eu possa subir mais alto. Mas eu preciso aprender nesse espaço, nesse intervalinho que eu estou embaixo, eu preciso buscar aprender. Eu preciso buscar crescer. Eu preciso buscar me desenvolver. Porque aí sim, é como se fosse um trampolim. E eu vou de novo. E cada vez mais eu vou durando mais aqui em cima. Vou aprendendo as lições que eu preciso aprender. Eu já não caio mais tanto. Quando você aprende a se conectar com a sua essência, quando você aprende a se conectar com você, com a sua espiritualidade, o que começa a acontecer? Você começa a se perceber. Você começa a perceber quando a sua energia cai, quando a sua vibração cai, quando os seus pensamentos estão atuando em contra você. Quando você está sofrendo um ataque espiritual, muitas vezes, porque não é nosso, vem de fora, você começa a se perceber. E aí eu te diria, aí você me pergunta, mas nesse momento eu estou pronto para enfrentar os desafios? A gente sempre vai estar pronto a partir do momento que nós temos consciência. Eventualmente, a gente não vai estar pronto para desafios específicos. Mas com a nossa mudança da maneira de encarar esses desafios, de buscar esse aprendizado, a gente está um pouquinho mais pronto para encarar. A gente está um pouquinho mais pronto para entender. E se a gente está aberto, a gente consegue aproveitar muito mais esse momento. Por mais que ele seja doloroso, por mais que ele seja difícil, por mais que ele seja sofrido. Aqui não é evitar. Não é evitar o sofrimento. Eu não sou feliz o dia todo. Eu não sou feliz o tempo todo. Nós temos dificuldades. Eu sou um ser humano, assim como você. Mas eu consigo hoje perceber quando pensamentos intrusivos estão permeando a minha mente. Eu consigo perceber quando a minha vibração está caindo. E aí eu consigo rapidamente fazer algo para mudar essa situação, para mudar esses pensamentos. Mas eles existem, eles estão. E por isso que é muito importante
que você aprenda a se conectar com você. Então, estar pronto para desafios, né, não significa, como eu estava dizendo, não significa que você vai se tornar imune aos problemas, que você vai se tornar imune às dificuldades, que você vai se tornar um super-herói. E aqui eu quero trazer um conceito para vocês que eu ouvi faz pouco tempo e faz muito sentido, fez muito sentido para mim. Quando você passa por esses momentos de desafio ou de dificuldades, você não se torna imune, você não se torna com superpoderes, você se torna antifrágil. E hoje nós precisamos muito ser antifrágil. Porque a antifragilidade vai trazer para a gente aquela resiliência que a gente precisa para seguir adiante. Eu estava vendo esses dias uma live, eu não sei se vocês viram, e são conexões que eu vou fazendo, né? Mas eu estava vendo uma live esses dias sobre o furacão que passou lá nos Estados Unidos essa semana, né? E aí a pessoa estava falando, nossa, né, o furacão passou e aí derrubou algumas árvores. Era uma live de um casal que eu acompanho que mora nos Estados Unidos, né? E derrubou lá uns pinheiros que eles tinham plantado, arrancou os galhos de umas árvores. Mas sabe o que estava em pé? Sabe o que ficou em pé? Os bambus. Os bambus que eram mais fininhos ficaram em pé. Eles passaram por todo o furacão e eles estavam em pé. E é isso que eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando nisso, né? O furacão passou, arrancou pinheiro, arrancou árvore, arrancou um monte de coisa, né? E os bambus estavam lá. E é mais ou menos isso. Quando a gente fala de ser antifrágil, é mais ou menos isso. Que a gente possa ser bambu e não pinheiro. Que a gente possa se dobrar, se permitir se dobrar, dependendo da situação, como um bambu. Mas o bambu, depois que passou a ventania, ele voltou para a posição normal dele. E é isso, e eu fiquei pensando nisso, né? Isso é ser antifrágil. Ele não fugiu daquela situação. Ele não fugiu. Ele passou por toda aquela dificuldade que foi um furacão passando em cima dele. E ele estava lá, inteiro, em pé. E é mais ou menos isso. A live de hoje é sobre isso. É sobre como a gente aprender a ser antifrágil. A gente vai estar pronto para encarar as dificuldades quando a gente deixa de ser frágil. Quando eu paro de me vitimizar, ó céus, ó vida, porque comigo? Não. O que eu preciso aprender? Por que isso está acontecendo comigo agora? O que eu preciso aprender dessa situação? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. E se não é claro, a gente tem ferramentas para isso. Você tem o acesso aos seus registros akáshicos para te trazer essa clareza, para te trazer essa informação. Por que esse ciclo sempre se repete comigo? Por que esse tornado da escassez financeira sempre passa na minha vida? O que eu preciso aprender com esse tornado da escassez financeira? Para que eu deixe de ser um pinheiro e passe a ser um bambu. O que eu preciso aprender com esse tornado da dificuldade de relacionamentos amorosos? Para que eu deixe de ser um pinheiro e passe a ser um bambu. O que eu preciso aprender da minha conexão pessoal comigo mesmo para deixar de ser pinheiro e ser um bambu? É sobre isso que a gente fala quando a gente traz o conceito de antifrágil. Não é você ser indestrutível, mas é você ter essa capacidade de se dobrar e voltar ao normal. É a tão chamada, a tão aclamada resiliência. Porque os desafios, eles estão. E a gente não tem como fugir. Quanto mais a gente foge, mais a gente se afunda. Lembra uma live que a gente falou aqui sobre os caminhos, né? Quando a gente sai do nosso caminho, que a gente entra num atalho, né? E esse atalho tem barro, a gente atola o carro e por aí vai. É mais ou menos assim. Perdão. Então, o chamado é esse. Alguma vez você já se sentiu como um pinheiro
que veio um vendaval, veio um furacão e levou suas raízes? Alguma vez você já foi pinheiro? Você está sendo pinheiro nesse momento ou você está sendo bambu? Qual dos dois você está sendo? Me conta aqui nos comentários.